É possível a um país ser verdadeiramente soberano sem apostar na educação? Programa especial comemorativo dos 50 anos da independência de Angola, com um debate acerca da educação e da soberania no AMBO. Um país que não investe na educação estará a comprometer a sua soberania. Ciclones, erigidas 3.514 salas de aula e 11.457 habitações. Foram celebrados 600 contratos de subvenção com micro, pequenas e médias empresas para a recuperação dos impactos dos ciclones. Crescimento económico poderá ultrapassar os 3% com investimento em IID. Neste momento, a média de investimento em IID é de €400 por pessoa. Iniciaremos um processo de revisão do nosso estatuto editorial. Por Carlos Rodrigues. Entradas forçadas de manifestantes no recinto da COP30. Um ferido devido a confrontos. Um grupo de manifestantes conseguiu forçar a entrada no espaço da COP30, resultando em confrontos físicos com as equipas de segurança, que levaram a um ferido entre os seguranças. Alarme em Alvalade devido à lesão de Ioannidis. Os Leões receiam que Luís Soares, ao representar a Colômbia, possa padecer de alguma lesão que o afaste da equipa. É necessário lutar contra o Chega nos tribunais ou não compensa? Foi iniciada uma investigação pelo Ministério Público em relação aos cartazes da campanha presidencial de André Ventura e um inquérito foi instaurado ao deputado do Chega, Filipe Melo. Conflitos entre segurança e ativistas na COP30 durante 2 horas. Ativistas invadem o edifício da Conferência do Clima, enquanto Carlos Moedas solicita liberdade para governar Lisboa. Casal finge acidente de carro para roubar €2.700 a um idoso. A intervenção célere da PSP de Lisboa possibilitou a captura de um dos envolvidos em flagrante nos Olivais. Festival Tom terá lugar em Lisboa em 2026. Na próxima semana, serão divulgados mais detalhes sobre o evento. Homem apanhado após elaborar lista de políticos para assassinato. O indivíduo concretizou os intentos de eliminar diversos políticos na Dark Web. Além disso, Marques Mendes afirma que a vivência do almirante na vacinação não é suficiente para aspirar à presidência da República. Joana Amaral Dias recebe mensalmente honorários do partido ADN. A empresa do esposo da psicóloga é beneficiada com uma compensação mensal de €4.000. O presidente Bruno Fialho nega, mas reconhece o pagamento à empresa. Operação Marquês, terá Sócrates esgotado as manobras dilatórias. A juíza Susana Seca decidiu suspender o julgamento da Operação Marquês, acusando José Sócrates de recorrer a manobras dilatórias. O redator principal do Observador, Luís Rosa, é o convidado. Uma explosão loira. Continuamos a avaliar com base no sutiã? Desde os bons genes de Sydney Sweeney às formas de Kim Kardashian, passando pela reinvenção de Pamela Anderson. A femme fatale continua a existir. E é aconselhável? Cartas para o diretor. Publico PT. Sindicatos dos atletas apoiam a Silva e criticam a PAF. Segundo o organismo, o defesa encarnado demonstrou a reflexão e o discernimento que não estiveram presentes em outros intervenientes que se pronunciaram sobre as arbitragens recentes. Adicionalmente, Portugal viaja esta tarde rumo à Irlanda. Ser cidadão português ou o retorno ao antigo normal?
A Constituição contempla a perda da cidadania desde a sua versão original, mesmo que o legislador nunca tenha estabelecido regras para isso. Não foi uma inovação extrema do legislador de 2025. Análise de Tiago Macieirinha. Coreia do Sul. Antigo líder da inteligência arrestado. A arrestação de Cho Tae-yong aconteceu após o Ministério Público temer que o réu eliminasse evidências ligadas à rápida implementação da lei marcial pelo ex-presidente Yoon Suk-yeol. Acordo entre o Uber e o GT, um grande avanço por meio do diálogo social, afirma o presidente da empresa. O acordo, que se inicia em janeiro de 2026, terá uma duração de 2 anos e abrange não apenas os condutores da Uber, mas também os estafetas da Uber Eats. Esta quarta-feira, eurodeputados debatem novo orçamento da União Europeia. Na segunda-feira, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, CE, apresentou compromissos referentes ao orçamento da União Europeia a longo prazo, após ceder. Perda de 100 milhões em impostos pelo Estado devido a jogos ilegais. O Jornal Económico relata que operadores responsabilizam o Multibanco e a MBWay. Adicionalmente, a Tour da Turning Point USA, liderada por Charlie Kirk, teve um retorno marcado por confrontos com ativistas de extrema-esquerda. Registro de mais de 80 mil novos casos de diabetes em 2024. No final de 2024, 936.987 pessoas com diabetes, tipos 1 e 2, nos cuidados de saúde primários correspondiam a 8,9% dos utilizadores do Serviço Nacional de Saúde. Suspensão do julgamento de Sócrates poderá resultar na perda de mais alguns crimes. Apesar de ser caracterizada como uma manobra dilatória, a juíza concedeu ao arguido principal da Operação Marquês um período até 4 de dezembro para selecionar um novo defensor. No Expresso da Manhã, Paulo Baldaia dialoga com o jornalista Rui Gustavo. Savana vê 27% das suas ações em mãos portuguesas após aumento de capital. Com a angariação de 10,4 milhões de euros no seu mais recente aumento de capital, a Savana Resources tornou-se detentora de novos acionistas de referência, incluindo um fundo administrado pela Optimize de Portugal. O último treino de Portugal é realizado em Oeiras antes da viagem para Dublin. Agendada para as 19h45, a partida ocorrerá no Aviva Stadium, em Dublin, sob a arbitragem do sueco Glenn Nyberg. A crise climática agrava-se e o oceano é o primeiro a sentir os efeitos. A separação entre a política climática e o oceano não resulta de falta de conhecimento, mas sim de questões institucionais e políticas. O oceano não pode aguardar mais. Análise de Joana Martins. IGAS investiga se há mais casos de fraude nos hospitais. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, IGAS, informou à CNN Portugal que está a contar com vários inspectores a realizar investigações, de norte a sul do país, para apurar se existem mais casos semelhantes ao do médico do Santa Maria. – 25 de novembro de 1975, Portugal estaria prestes a entrar em guerra civil. Com Filipe Garcia. No episódio de A História Repete-se, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho receberam o jornalista Filipe Garcia, que escreveu o livro Breve História do 25 de novembro, para discutir esta data marcante que continua a levantar muitas questões. O detetive do roubo do Louvre tem realmente apenas 15 anos? Parece que o enigmático detetive do Louvre é, na verdade, um adolescente de 15 anos, entusiasta das aventuras de Sherlock Holmes. Além disso, o que implica uma greve geral? Paulinho, o soberano das botas de ouro do México. Mais uma bota de ouro é adicionada à coleção de Paulinho, enquanto as birras de Neymar já se tornaram insuportáveis para todos.
Uma tasca portuguesa, sem dúvida, guia a história dos melhores estabelecimentos do país. Mais do que um espaço para refeições e bebidas, representa um ícone da identidade nacional. Contudo, o que caracteriza um autêntico estabelecimento como Tasca? As coligações no OE e o gosto azedo em Lisboa. Os diferentes cenários apresentados, com a essência das aprovações a envolver PSD, PS e Chega. A atualização sobre a Operação Marquês. E também os alertas de Paddy Cosgrave. Timor. A herança de Santa Cruz é uma tocha de responsabilidade. A herança de Santa Cruz deve ser encarada não como um peso de tristeza, mas sim como uma tocha de responsabilidade e uma oportunidade que foi entregue a vocês. Crescimento do SNS, porém, desigualdades regionais acentuadas permanecem. As implicações futuras desta evolução indicam uma pressão crescente sobre a sustentabilidade financeira do SNS, especialmente nas regiões com maior população e envelhecimento. Aguardar que a chuva cesse. A precipitação fria justifica a decisão de se introspectar nos meses vindouros, sem remorsos, mas com totalidade. Análise de Viviane Marcial Soares. Venezuela. Comunistas desejam novas eleições presidenciais. Os comunistas afirmam a importância de realizar novamente as eleições na Venezuela, assegurando garantias para todos os setores envolvidos, além de garantias de que os resultados serão honrados. O Chega é o partido que não tem filtros. LMM é a sigla para Luís mais do mesmo. No fundo, parece que o candidato à presidência não apresenta novidades. Assim como o Chega, que continua a fazer acusações e ofensas sem restrições. Manifestantes climáticos ocupam zona restrita da COP30, equipa de segurança remove os ativistas. Um grupo de dezenas de indivíduos conseguiu passar as barreiras e entrou no átrio da enorme tenda gerida pela Organização das Nações Unidas, onde se realizam as negociações. João Ferreira, proposta de moedas para a CDU. Acredito que o vereador da Câmara Municipal de Lisboa não aceita a noção de que Carlos Moedas ofereça um pelouro à CDU, mesmo com a promessa. E quanto à educação, não é justo colocar toda a responsabilidade neste governo. Cesta repleta de fungos, sugestões para explorar e degustar da aldeia ao bosque. Não há postal da estação que fique completo sem eles. E o país adapta-se para os recolher. Em modos telúricos, científicos ou comunitários, aqui estão algumas propostas. Como o Web Summit influencia a inovação em Portugal. Manuel Caldeira Cabral, ex-ministro da Economia, enfatiza que o Web Summit mudou formas de pensar, enquanto Mário Amorim Lopes, deputado da IEL, defende que Portugal necessita ainda de inovação. Qual a razão para as feministas aceitarem a misoginia trans? O ativismo trans não representa apenas um risco para as mulheres, mas também para a homossexualidade feminina. Vai nascer. Um bebê nasceu dentro de um Uber em Loures. Motorista relatou ao Correio da Manhã que estava a levar uma mulher grávida para o São Francisco Xavier quando, a meio do percurso, ela exclamou, vai nascer. A mulher já tinha recebido alta no hospital. Em 2025, a produção global de vinho registra uma leve recuperação, enquanto Portugal enfrenta uma descida devido ao clima. Em 2025, a produção global de vinho apresentou uma ligeira recuperação em comparação com o ano anterior, mas continua a descer, principalmente devido ao efeito das condições climáticas desfavoráveis. Investimentos em empresas. Apoio, mas de que forma? Os apoios financeiros destinados a empresas desempenham um papel crucial na estratégia económica e de progresso nacional. Descubra o novo mecanismo financeiro voltado para a inovação e a competitividade, o IFIC.
Desaceleração na subida de preços. Aumento das portagens será de 2,3% em 2026. O INE confirmou que, em outubro, a subida de preços registrou uma desaceleração homóloga para 2,3%. A inflação de outubro determina o valor da atualização das portagens para 2026. Telhado da estação de ES Apolónia, em Lisboa, desabou devido ao vento. Na quarta-feira, uma porção do telhado da estação ferroviária de Santa Apolónia, situada em Lisboa, desabou em consequência das condições meteorológicas adversas, segundo a SIC Notícias, que disponibiliza imagens do incidente no seu website. A inflação desacelera em outubro para 2,3% devido à redução dos preços dos produtos energéticos. Por sua vez, o índice de inflação subjacente, que não considera os preços dos bens mais suscetíveis a variações, aumentou de forma ligeira para 2,1%, 2,0% em setembro. Chefe do ano 2025, Pedro Lemos, as tascas mostram-nos a importância de valorizar o que é nosso. Está a cozinha popular portuguesa ameaçada de extinção? Que lições podem as tascas oferecer à alta gastronomia? Pedro Lemos, responsável pelos restaurantes Pedro Lemos, no Porto, e Bonfim 1896 Luís Pedro Lemos, no Douro, ambos distinguidos no guia Boa Cama Boa Mesa, partilha as suas tascas e marisqueiras preferidas, bem como os pratos que melhor simbolizam a essência da gastronomia portuguesa. O chefe do ano 2025 integra o seleto grupo de 12 cozinheiros convidados do novo guia 365 tascas e marisqueiras. PED escutou boato a respeito de novo espaço gigante em Lisboa. O criador da Web Summit afirma ter escutado boato acerca de um novo espaço gigante em Lisboa, mas adia a conversa sobre o futuro. Em 2029, ou permanecemos em Lisboa, ou enfrentaremos uma nova realidade. "90 jovens institucionalizados participam em formação artística. O programa Inclusão pela Cultura, do Centro 2030, financia o projeto. O trailer de Toy Story 5 já está disponível. Os ecrãs tornam-se o novo adversário. Buzz, Woody e a resposta ao brinquedo tecnológico que irá pôr em risco o universo dos brinquedos, no novo Toy Story. Pesquisa indica uma queda brusca nas cirurgias oncológicas no SNS. Após o aumento no número de intervenções desde 2023, observou-se uma redução significativa nos últimos meses. Especialistas ligam a diminuição de 16% no trimestre final a fatores sazonais. A versão de uma canção de Madonna interpretada por Chaka Dinar, dos Dead, quando o pioneiro do Dead Metal conheceu a rainha da pop. Antes de perder a vida em decorrência de um cancro no cérebro, Chaka Dinar, o icónico líder dos Dead, fez uma gravação de um sucesso de Madonna. Essa versão, até agora ouvida apenas por familiares e alguns amigos, foi recentemente divulgada. Combustíveis do futuro, made in Portugal, serão mais económicos do que o gasóleo, graças ao hidrogênio verde e às eólicas no mar. Esta é a conclusão apresentada pelo estudo mais recente do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, LNEG. Contudo, para que este cenário se concretize, o governo precisa de avançar com o leilão para a instalação de 2 gigawatts de turbinas eólicas no mar até 2030. Algarve destaca-se na gestão de reservas hídricas e é considerado um modelo de boa administração. As 6 principais albufeiras que abastecem o Algarve têm um volume de água armazenado que representa 67% da sua capacidade total. Haiti. Acima de 1000 cidadãos assassinados em um trimestre. Os gangues persistem em usar a violência sexual e o tráfico de crianças, abrangendo o recrutamento e a exploração, para dominar os habitantes das áreas que controlam. COP30 em Taiwan, entenda a exclusão da Ilha dos Fóruns Internacionais.
Impossibilitada de estar presente na cimeira climática, a ilha observa os acontecimentos à distância. É necessário voltar várias décadas para compreender os obstáculos que hoje a impedem de se destacar nos palcos internacionais. Marcos Mendes é solicitado por Gouveia e Melo a ter uma linguagem mais elevada. Após uma visita e reunião na Universidade de Évora, Gouveia e Melo dirigiu-se aos jornalistas. Deslocar-se para desembarcar do comboio ou permanecer esquecida, viajar na CP continua a ser uma jornada difícil para indivíduos com mobilidade reduzida. Para conseguir embarcar no comboio, uma pessoa com mobilidade reduzida precisa de preencher um formulário. Mesmo com as 6 horas de antecedência, os denunciantes afirmam que o procedimento nem sempre é eficaz. Data das alegações finais do Saco Azul, agendada para 5 de dezembro. O caso remonta a 2017 e fundamenta-se em indícios de suposta utilização indevida de fundos associados ao Benfica para compensação a terceiros, totalizando aproximadamente 2,2 milhões de euros faturados à Benfica SAD e Benfica Estádio. Cabo Verde. Exibição cinematográfica em homenagem ao mês da consciência negra. As projeções terão lugar no Espaço Cultural da Residência da Embaixada do Brasil. Gouveia e Melo afirma que no SNS reina a desorganização. Após uma visita e reunião na Universidade de Évora, Gouveia e Melo fez as suas declarações aos jornalistas. Governo dá sinal positivo ao apoio à candidatura de Mário Centeno ao BCE. É sempre gratificante ver um português numa posição internacional. Durante intervenções em Bruxelas, o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, considera que é prematuro discutir nomes. Governo considera positivamente que Centeno aspira a ser vice do BCE. O ministro das Finanças, ao chegar à reunião do Eurogrupo em Bruxelas, afirma que o governo considera sempre positivamente a candidatura de um português, neste caso, Centeno, a posições internacionais. Ivo Rosa barrado de acessar informações sobre terceiros no inquérito que o envolveu. O juiz fez uma tentativa de acessar os inquéritos em que foi implicado, porém faltavam 2 apensos e várias páginas. Nova Associação de Médicos vai ser recebida pela Ministra. A reunião contempla um sistema de incompatibilidades. Esclarecer a incontinência urinária nas mulheres. A incontinência urinária impacta 1 em cada 3 mulheres. A fisioterapeuta pélvica Mariana Macieira Pires aborda mitos e discute prevenção, terapias e cuidados. Esta iniciativa conta com o apoio da Ausónia Discrete. O Euro pretende pôr fim ao controle da Visa e Mastercard na Europa. Daniel Van Delft ocupa o cargo de Chief Operating Officer, COO, da Euro, uma marca pertencente ao consórcio European Payments Initiative, EPI. Foto, Isabel Santiago. IA. Empresa de agentes elimina a possibilidade de substituição de seres humanos. Tao Zhang, um dos fundadores da Manuzai, é uma companhia originária da China que tem vindo a expandir-se no setor dos agentes de IA. Brittany Miller, influencer do Reino Unido, confessa aos 3 milhões de seguidores que falseou diagnóstico de cancro. A situação envolvendo Brittany Miller remonta a 2017, ano em que um amigo da influencer promoveu uma campanha de angariação de fundos para a alegada enfermidade, mas foi apenas agora que a britânica reconheceu a verdade. Manuel João Vieira, Portugal é o criador da mulata, é só prosseguir. No podcast Posto Emissor, Manuel João Vieira detalha uma das suas propostas eleitorais, que visa fomentar a igualdade plena de pigmentação. A ideia é que os mais escuros se tornem mais claros e os mais claros, como os habitantes da Escandinávia, que agora são muitos no meu bairro, se tornem mais escuros.
Década do atentado no Bataclan, o segundo maior ataque terrorista na Europa. Era uma sexta-feira 13 quando a morte se fez presente. Amanhã, completam-se 10 anos desde o segundo maior ataque terrorista da história da Europa, que ocorreu durante um concerto da banda Eagles of Dead Metal, no Bataclan, em Paris. Escuta o comentário de Nuno Rogério na versão em podcast do programa Jogos de Poder. A produção de vinho em Portugal diminuiu mais do que nos principais produtores globais. Este ano, Portugal registrou uma queda de 11% na produção de vinho. A nível mundial, as vindimas aumentaram 3% em comparação com o ano anterior, mas ainda estão 7% abaixo da média dos últimos 5 anos. Yamal. Conflito entre treinadores e uma abordagem inesperada. O jogador de 18 anos teve a sua estreia internacional com a seleção de Espanha em setembro de 2023, há 2 anos. Uma nova confirmação para o festival Nós Alive. Um novo artista junta-se ao cartaz do Festival do Passeio Marítimo de Algés. Boalen Sansal, escritor, será indultado pela Argélia a pedido da Alemanha. O presidente da Argélia atendeu ao pedido do seu colega da Alemanha. O autor, com 81 anos, havia sido condenado a 5 anos de prisão por atentado à unidade nacional. A nova poluição é a desinformação invisível, mas devastadora, afirma a vice-reitora da Universidade de Coimbra na COP30. Patrícia Pereira da Silva, vice-reitora para a sustentabilidade da Universidade de Coimbra, encontra-se na Cimeira do Clima de Belém, no Brasil, onde discute o processo de descarbonização a decorrer no campus universitário, além de enfatizar a relevância da verdade científica. Em conversa com o Expresso, destaca que a desinformação é tão ameaçadora quanto as alterações climáticas e ambas colocam em risco o nosso futuro. Ventura exige que a AR vote contra a humilhação em Angola. O chefe do Chega classifica como inaceitável as declarações do presidente angolano sobre a escravização de portugueses durante 500 anos, criticando ainda a postura silenciosa e afetuosa de Marcelo em Luanda. Sánchez reprova os louvores de Juan Carlos I a Franco. No Parlamento, Sánchez expressou na quarta-feira o seu descontentamento em relação às declarações de Juan Carlos I sobre Franco. Grupo de extorsionistas apanhado no Porto e Matosinhos. Os indivíduos detidos terão obtido através do esquema ilícito centenas de milhares de euros. Açores, PS chama a atenção para atrasos e redução de apoios à exportação. Segundo o PS Açores, as empresas de comercialização estão a lidar com custos adicionais devido às tarifas de transporte aplicadas pela SATA. A AIE afirma que apagão ibérico é um aviso sobre o que deve ser evitado na era da eletricidade. A AIE, sem apontar responsáveis pelo incidente que deixou Portugal e Espanha sem luz, destaca que a segurança do fornecimento está relacionada tanto com os geradores de eletricidade quanto com a eficiência na gestão das redes. Tenerife, uma ilha de aventuras. A maior ilha do arquipélago das Canárias oferece mais do que apenas um destino de sol e mar. É um espaço que estimula a exploração e o dinamismo, equilibrando a aventura com a reflexão. João Carvalho, quem é o guarda-redes do Sub-21 convocado para a seleção A? O atleta do SP Braga juntou-se aos treinos da seleção principal a convite de Roberto Martínez, após a saída de José Sá. Iniciou a sua carreira no Benfica e atualmente é uma figura indiscutível no Minho. O exercício do poder não deve ser absoluto nem tirânico. André Mós Caldas, PS, que assume a presidência da Assembleia Municipal, reage às mensagens de Moedas. A oposição em Lisboa não é obrigada a aceitar tudo. E quanto às presidenciais? Provavelmente, apoiará seguro.
Quais candidatos tiveram mais, e menos, visualizações na RTP? 7 candidatos presidenciais foram entrevistados pela RTP ao mesmo tempo. Quais se destacaram em visualizações e quais ficaram atrás? Um ranking inesperado. Virtudes e sombras no confronto entre Gouveia e Melo e Marques Mendes. Além disso, a introdução do subsídio de refeição e o polo.